Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Hoje a minha convidada é a Rita Cássia Rocha, doutorada em Negócios Internacionais, escritora, Master Consultora em Desenvolvimento de Negócios e Master Coach palestrante. Olá, Rita. Bem-vinda ao programa Segredo da Cândida. Olá, obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com você, Cândida. Obrigada mesmo. Gratidão imensa por estar aqui. É o sentimento que eu tenho agora. Como defines a Rita criança e adolescente? Uau! Olha, uma criança muito, como a gente diz no Brasil, sapeca. Eu gosto do termo. Porque eu era a única menina no meio de um monte de primos homens. Uhum. Então, imagina que eu tinha que ser forte, apesar de eu ser uma magricela, eu era muito magrinha, muito pequenina. E todos eles... tinhas que ser, já tinhas essa energia. Então, é aquela coisa, tá bem? Eu tenho que ter a minha altivez, porque eu sou a única menina, e senão eu ficava para trás em tudo, nas brincadeiras, claro, nos jogos, nas reuniões de família, nas prendas, e sempre fui muito, muito à frente. Sempre fui bem acelerada. E você começaste a trabalhar muito jovem, foi? Comecei na adolescência. Porque depois da separação dos meus pais, nós mudamos de cidade, saímos de uma cidade, de um estado no Brasil, fomos para outro, saímos de Alagoas, o Nordeste, né, Maceió, Alagoas, e fomos para Salvador da Bahia. Pois, tu nasceste no Nordeste do colégio, eu sou nordestina. E em Salvador da Bahia, nós tínhamos deixado uma vida um pouco mais confortável, e com a separação, claro, começamos a viver um cenário totalmente diferente, né? E é começar de novo, não é? Também há essa música, começar de novo. Exatamente. E, infelizmente, a minha mãe teve que migrar para uma outra profissão. Ela era empresária na área de restauração e teve que ir ser costureira, porque era aquela coisa que ela tinha aprendido com os pais, com a minha avó, com aquela coisa de família, que todas as mulheres naquele tempo são obrigadas a aprender a costurar, a bordar e não sei o quê. Então, a minha mãe teve que usar esse dom como profissão para nos sustentar. Para sobreviver, não é? Ela e a família e os filhos. Claro, e ela muito nova, com 3 filhos, né? Graças a Deus eu tive um padrasto maravilhoso, é o meu pai de alma e de coração também. E muito cedo eu via que precisava de ajuda. E foi aí então que tu foste buscar essa tua força. Não, tu já tinhas a força, como próprio dizes, para sobreviver. Mas destacaste a vontade em querer aprender, não é? Trabalhar era uma forma de querer aprender a fazer, sobretudo na área comercial, já que a tua mãe era empresária, porque foi a área mais que te fascinou, não foi logo na área comercial? Sim. Eu sempre fui muito persuasiva, muito vendedora, era um dom natural, né? Porque eu tinha que negociar. Imagina que eu era criança, para crescer com os primos, eu tinha que negociar sempre alguma coisa, eu estava sempre a negociar, e eu aprendi isso com a minha mãe, porque ela sempre foi negociadora. Então veio um dom meio que natural que eu trouxe para minha adolescência, e num momento muito difícil da nossa história familiar, eu fiz uma coisa que nenhum jovem pode fazer. Por favor, não façam isso, né? Os pais, cuidado, porque as crianças são mais espertas hoje do que naquele tempo, no meu tempo. Eu falsifiquei a assinatura de uma carta de autorização para mudar o horário da minha escola, porque eu estudava no período da tarde e eu queria arranjar um emprego, então tinha que ser no período da manhã ou no período da noite. Com 14 anos, à noite iam desconfiar. Então eu pedi para o período da manhã. Claro. E à tarde eu procurei um emprego de vendedora num centro comercial. Como eu era muito novinha, mas era alta, já era muito comprida. Então eu disse para eles que eu tinha 16 anos e eles... Ok. Como eu fiz o teste, passei ali... Eu fui ao cinema com a minha irmã, porque eu não podia entrar, mas eu punha a mão ao lado, como era muito alto, tinha bicos de pés encostados à parede e passava. Então, depois eles descobriram, mas eles haviam um programa de trainee para menores e não sei o quê, e eu acabei por ficar com o contrato justamente pela ousadia, né? Na altura foi um ponto positivo. Isso também despertou em ti, além dessa parte empresarial, também logo queres conhecer novos horizontes. Sim. E achaste que ali já era pequeno. O Brasil é grande, mas naquela altura a localidade era pequena. Começou ali a surgir outros países, a vontade de voar. Eu com muito cedo terminei a universidade, porque com essa ousadia eu tive que mostrar o que valia a pena eu pegar uma parte do meu tempo para trabalhar e ajudar em casa. E minha mãe disse, ok, desde que você não pode estudar, a condição aqui é que você se forme. E então eu tive que me dedicar mais aos estudos, e como sempre gostei muito de ler, eu viajava através dos livros. Então eu olhava para as histórias que eu lia nos livros e dizia, olha, eu vou conhecer esse lugar, vou conhecer esse lugar. Então eu trabalhava sempre com um propósito, com uma meta. Além de ajudar em casa, era juntar dinheiro para estudar alguma outra coisa a mais, fazer uma formação a mais, que era para conseguir um emprego melhor, né, e muito novinha, para poder ganhar mais e conseguir buscar o meu sonho,
sinceramente, eu não pensava em sair do Brasil nessa altura. Não, eu pensava em sair da minha cidade. Da cidade, depois. O Brasil já é tão grande, bastava sair da cidade. Sim, mas tipo, ir para o sul do Brasil, que é, né, as grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro. E é tanto que eu me formei em hotelaria e turismo, porque eu pensei, não, eu vou ser turismóloga e vou apresentar o nosso Brasil para o mundo. Mas eu vou trabalhar no Brasil, foi o que eu pensei. Mas depois a vida... Mas essa leitura que tu fazias nos livros já era mais longe, não é? Era. E há um país em que te chama, há quase um chamamento ou uma vontade de ver, foi Angola. Sim. A África sempre me fascinou porque faz parte da nossa história, obviamente, né? Claro, é tanto a nossa do Brasil quanto aqui de Portugal, claro, né? Sim. Nós todos fomos colônias de Portugal, então toda a nossa história é muito refletida. E depois na Bahia, onde eu cresci, é um berço, né? De África no Brasil. Então, sempre tivemos essa referência. E eu trabalhava numa empresa que tinha muitos projetos na África. Eu sempre tinha curiosidade, mas naquela altura o país estava vivendo um conflito armado. E eu pensava, eu tenho 20 anos, ninguém vai querer que eu vá para lá, né? Mas eu visualizava isso, né? E buscava mais informações, mais histórias, porque naquele tempo e ainda hoje há muitas pessoas no Brasil que pensam, vive na África, que tu estás andando no meio dos leões e dos... ainda tem essa alucinação, por falta de conhecimento. E eu buscava uma resposta diferente e acabei de tanto desejar, aos 21 anos eu me mudei para Angola. Num convite a trabalho. Num convite de trabalho, não foste aventura, foi já com um contrato de trabalho. Não, foi um prêmio, eu fiz um negócio, eu trabalhava com uma metalúrgica de esquadria de alumínio, eu conto isso num dos meus livros, e ganhei um prêmio de vendas. Como eu era tecnicamente muito preparada, e a união do técnico com o comercial era uma junção perfeita para o negócio, o dono da empresa disse, olha, como tu fechaste essa grande obra, e ela aqui, e essa empresa também tem uma grande obra ali, naquele país, que tu tá sempre a falar que queres conhecer, vais para lá fazer um período. Quando ele te disse isso, Rita, como é que tu sentiste? Não, eu achei que ele estava brincando. Não, isto é demais, vir ao encontro daquilo que eu sonhava. Não, certo. Para Angola, não vais conseguir me mandar para Angola. Vai, como? Mas o projeto não é aqui? Não. Aí eles falaram que tinha um outro projeto, que por termos ganhado o projeto lá no Brasil, eles ofereceram quase que tipo, olha, vem aqui fazer também uma obra Então o teu espírito é, ok, então eu vou, aceito isto só para ir ver como é. Como é isso? que é? O desafio, ele me alicia, ele me encanta, ele me, sabe, ele diz, então eu vou. Acredito. E me joguei de cabeça. E foi um choque, foi uma surpresa para os dois lados, sim, né? Nessa altura, de facto, Angola estava, na época de reportas, de facto, estava numa turbulência muito grande, não é? Para eles mesmo, para os próprios de lá. E depois eu não fui para Luanda, para a capital. Eu desembarquei em Luanda, no aeroporto internacional, e depois eu fui diretamente para o aeroporto doméstico para ir para Cabinda, que é uma província mais a norte. Sim, mais a norte. Que era petrolífero. E o motivo de muito do motivo do conflito, da história, né, de Angola, vem daí. E eu fui mesmo lá para o... E foi estranho, porque eu viajei num avião russo, de carga, porque naquela altura os voos comerciais eram muito poucos. E como era uma equipe grande que ia da Odebrecht, eles fretaram. Como é que uma se sentiu naquele ambiente, Rita? Sinceramente, no primeiro minuto eu chorei e disse que quero ir para casa. Tipo aquela coisa, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou louca completamente. Mas depois eu comecei a ver a cara de pessoas mais velhas do que eu, engenheiros, arquitetos e outros técnicos que iam e viam, né, com muita naturalidade. Eu disse, olha, se eles não têm a minha juventude, a minha jovialidade, essa força que a gente tem, que é natural do jovem, então, na boa, eles eu vou aguentar. Exatamente. E foi também um desafio. Dizias que não vires e eras capaz de não fazer parte da tua característica, não? Dizer que não vou, por quê? E se me desafiassem com alguma coisa, se fosse meta, vender mais ou fazer qualquer coisa que fosse muito desafiador para preparação para ir, eu ia fazer, só para ter a oportunidade de ir. Porque o novo, ele me encanta. Olhando assim para trás, Rita, esse tempo de criança e adolescência, todas essas experiências, o que é que te dá isso na memória? Dizeres,
Sentes orgulho em ter feito isso? Contas isso com... Eu vejo que a forma como tu contas isso com tanto orgulho, quando nós temos umas referências destas que fica-nos para a vida inteira. Para já a parte do marco da criança, da adolescente, não é? E depois, com todas as coisas negativas que se passam, não é? Porque uma família também desestruturada, quando há separações é sempre muito complicado. Sim. Mas essa tua força, essa tua vontade de quereres vencer e de mostrar-te a ti própria, não é? Porque só tinhas que provar isso a ti, não era provar a ninguém. Não. Era a ti própria. Tu voltavas a fazer o mesmo? Voltava. Talvez eu mudasse algumas coisas. Isso mudávamos todos. Até hoje. Mas também não era muito, Cândida, mesmo. Não? Não, porque eu acho até que eu faria... Acho que a minha aventura ainda ia ser mais interessante. Eu ia olhar com outros olhos, eu ia ver de outra forma. Talvez com menos medo, não é? Que é natural da juventude e do novo, que né? É muito natural, não é? Assusta. Mas eu faria tudo de novo 1 milhão de vezes, se fosse preciso. E daí depois começou a tua vida profissional, porque depois ficaste lá há quanto tempo? Nesse período, em Cabinda, concretamente? Em Cabinda eu fiquei 2 anos, a full, eu só ia para Luanda para as reuniões. Já não voltava ao Brasil? Não, íamos periodicamente. Então, eu ia para Luanda só para poder embarcar. Normalmente, eu ia um dia antes do embarque. Era a oportunidade de eu conhecer um pouquinho, alguma coisa. E depois, eu vinha para o Brasil. Era um período de 2 meses, né? Você ficava 2 meses e ficava 15 dias. Porque naquele tempo, como ainda não estava em paz, no primeiro ano que eu tive, ainda estava em guerra. Uhum. Então, havia um período de adaptação. E depois, esse período aumentava de 2 meses para 3 meses. Aí, era 3 meses, passava 15 dias no Brasil. Ligado ao projeto que levou do Brasil. Só que no segundo ano, antes de acabar o projeto, eu saí porque conheci alguém. Me apaixonei. Pois, a paixão a paixão muda todos os nossos planos. E o que era para terminar ali, naquele contrato de 2 anos, porque era o período da obra. Era o início do começo. Foi o início da minha história em Angola, de fato. A paixão, surgiu a paixão, que te fez ali pensar que a tua estadia, a tua permanência em Angola ia continuar e não de regresso ao Brasil. E ficaste ainda uns anos por Angola, correto? Fui ao Brasil só para despachar umas malas e depois voltei no voo a seguir. Basicamente, eu acho que eu fiquei 15 dias no Brasil, só para organizar o meu regresso, entre aspas, definitivo, que acabou por não ser definitivo naquela altura, porque as paixões, até virarem amores, né, levam o seu tempo de maturação, né? E vivi uma grande paixão que se transformou numa grande amizade. E essa amizade me trouxe muitas oportunidades e abriu muitas portas para aquilo que era o meu propósito de vida profissional. Porque tu, a nível de negócio, identificaste logo Angola como seria a tua segunda terra para trabalhares e para pôres aí em prática já o teu cada vez mais conhecimento profissional e também outro, não é? Sim, a Angola é um mundo de oportunidades até hoje. Naquela altura, logo após, né, no pós-guerra, né, no início dos primeiros anos de paz, havia muitas oportunidades e que, por eu vir de um outro mercado mais desenvolvido, a minha visão estratégica de oportunidade era muito ativa. E eu visualizava ali soluções que, para aqueles que não tinham saído de lá ou que estavam sempre lá, eles não conseguiam ver. Então, eu acabei por estar à frente em muitos pontos a nível dos negócios, principalmente no que tange o comércio. Então, eu conseguia ir para o Brasil várias vezes buscar negócio, que é uma coisa que é muito comum em Angola. As pessoas viajam para buscar, porque em Angola não se produzia, ainda não se produz tanto, já hoje mais do que antes. Então, as pessoas viajavam, quem tinha condições de viajar, viajavam para Brasil, aqui para Portugal ou para outros países para levar negócio, roupas, cosméticos e uma série de coisas. Quase em todos os países faz isso, não é? Todos, sim, porque mas naquela... nós aqui também só que lá em Angola é porque não havia produção nacional. A solução comercial era essa. Então, para além de você ser, para você que não é um grande empresário, que não tem uma grande estrutura de investimento, não é um grande importador, você pequeno, para além daquilo que você ganha como colaborador direto de uma empresa, você podia fazer os seus pequenos negócios, seu biscate, como dizem. E eu trazia coisas sempre novas, estava sempre à frente. E acabei por chegar no momento em que eu disse, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu vou me legalizar e vou montar meu próprio negócio. Foi já em 2008. Eu era executiva de uma grande empresa.
Mas viajava sempre, quando eu viajava, levava sempre alguma coisa e somava no meu salário. Eu juntei o dinheiro para abrir meu primeiro negócio, que foi uma distribuidora de cosméticos, né? Lá. Foi aí que começaste o teu percurso empreendedor? Esse percurso começou no Brasil antes de eu ir para Angola. Porque quando eu entrei na empresa que me levou para Angola, foi meio que um desafio de tipo, ok, você vai entrar e se você tiver bons resultados, você vai ser sócia da empresa. E eu acabei por virar sócia, né, associada da empresa, e depois eu decidi não voltar mais em Angola. Então, eu já estava, desde muito cedo, empreendendo em mim mesma. Isso de estudar muito, de ler muito, de buscar conhecimento, era porque eu tinha uma necessidade de estar sempre à frente. E não pelo ego do saber, mas pela necessidade de conhecer. Então, para eu saber como fazer as coisas acontecerem. Certo, claro. E quando eu cheguei em Angola e vi que isso era uma vantagem para mim, e a idade, e essa coisa de ter muita coragem, de não ter medo de ir e vir, e de entrar em qualquer lado, e a empatia natural, né, do brasileiro, claro. né? Isso é natural em nós. Depois eu cresci na Bahia, né, que tem esse nosso gingado, que é muito parecido com o gingado e com a forma de Estado africano. Então, rapidamente eu me entrosei, me inseri na cultura, na sociedade em si, e as coisas começaram a fluir muito rápido. Então eu comecei a me capitalizar e decidi abrir esse primeiro negócio de fato em Angola, mas eu já empreendia antes, né? Eu sempre fui como dizem lá em Angola, eu uso um termo muito interessante, uma bisneira. Sempre fui uma bisneira, a rainha de fazer negócio, porque eu sou uma sobrevivente. Né? Todos nós somos, mas eu me identifiquei como tal e disse, tá bom, eu tenho que continuar sobrevivendo, vivendo, mas fazendo as coisas acontecerem. Altura, também, 20 anos a viver em Angola, chega a certa altura, as tuas raízes já estavam também... Não, isso não tenha dúvida nenhuma, né? Até hoje, né? Na minha forma de falar, de estar, de vestir, de me comportar. Eu digo que eu tenho uma mãe também em Angola, né? Além da minha mãe, que é nordestina, brasileira, uma mulher que é a minha referência de coragem. A primeira música foi até em dedicação a ela, porque ela é aquilo, né? A coragem, a força, aquilo que tem de mais forte na Rita vem da Maria Lídia, que é minha mãe. E o nome da minha mãe é Maria Lídia Nascimento da Rocha. Olha, nasceu uma rocha. Meu nome é Rita de Cássia Rocha e ela é Nascimento da Rocha. E eu sempre tive isso como referência. E em Angola, eu fui adotada por uma família angolana, naturalmente, né? Com todo calor de Angola. E eu, com esse meu jeito, assim, eu sou muito brincalhona e tudo. E eu tive uma mãe que me formou como mulher. Então, eu me tornei uma mulher de uma outra referência, né? A forma de me comportar, mais formalidade, mais um trato mais feminino das coisas, porque no Brasil já vivia um momento mais liberal no comportamento, né, das mulheres e dos homens, e lá não, a formalidade ainda era muito alta, entende? Cuidado, mulher assim, mulher... Não eram proibições, mas era uma forma de estar diferente. Embora fosse um país completamente também com uma sociedade, era uma questão só de cultura, porque a sociedade é mais aberta, porque eu também vivi lá, e por isso quando cheguei aqui eu achei, o que é isto? Era tudo era muito estranho. As pessoas que vinham de lá eram, as pessoas eram muito cinzentas, não achavam graça. Não. Nós tínhamos a farra, não é? Nós tudo fazíamos farra. Tudo, E eu cresci na Bahia, e na Bahia é isso, né? É uma festa o tempo todo. Então eu cheguei lá e me identifiquei com isso. Então rapidamente eu me inseri. E eu em dado momento, eu comecei a perceber que eu tinha mais conexões e mais amigos angolanos do que brasileiros. Ou seja, eu já estava fora da minha comunidade, mesmo lá em Angola. Claro. E eu era líder da minha comunidade. E eu fui indo e fui saindo, até que depois voltei a me relacionar e formei uma família, né, angolana. Mas eu tenho um filho de 20 anos, que nasceu no Brasil, mas ele cresceu em Angola. Então, ele foi para lá muito jovem, ainda com 10, 11 anos, e passou toda a adolescência lá. Então, eu formei a minha família, tive um novo relacionamento e fui crescendo nos negócios, fui ganhando referência no mercado, porque eu comecei a prestar consultoria para algumas pequenas empresas, e aí os negócios dessas empresas iam dando certo, e eu fui ganhando experiência e referência desde a padaria até uma grande indústria. E depois as pessoas começaram a me procurar porque eu não cobrava caro. Então, era uma empresa de consultoria, uma empresa de 1 a 2 pessoas, porque era o que eu tinha na altura, mas que nós passávamos por processos onde também passavam as grandes empresas de consultoria que até estão aqui no mercado europeu. E qual era a diferença? Eu conhecia o mercado.
porque eu bebi disso, a conhecedora, Claro. né? Essa coisa da sede de saber, de conhecer. Mas é a vontade de interagir, de inserir-me, né, na cultura. Então eu conseguia entrar e sair. Além do prazer que tu sentias, Completamente. tu estavas perfeitamente, quando nós Completamente. fazemos aquilo que gostamos, de paixão, não é? É, à vontade, eu estava à vontade, eu estava em casa. É a minha casa, né? Então eu me entregava mesmo de corpo e alma. Então eu marcava a diferença, porque na hora de apresentar um projeto para uma instituição financeira ou um investidor, eu mostrava uma Angola sobre o olhar técnico, sim senhora, da consultora, da pessoa que estudou, que se preparou, mas da pessoa que acredita no país, que acreditava naquela cultura, né? Acredito naquelas pessoas, no potencial, sabe? Com a paixão que você disse. Claro. Então fiz a diferença. Mas depois teve uma altura que eu me arrependi de ser empreendedora, porque a vida é cheia de altos e baixos. E ser empresária é desafiador. Essas tuas características é óbvio que não se está muito tempo, não é? Depois de ver tudo a funcionar, já está noutra, a cabeça já está noutra. É tipo, já está fácil é aí demais. que aparece a escritora. É aí que nasce a escritora com o livro, com o Banco de Ideias. Eu fiquei conhecida como banco de ideias pelos meus clientes, porque eles diziam, não, vamos buscar a doutora Rita porque ela é um banco de ideias. Porque eu dizia para as pessoas, não adianta só você ter o dinheiro, não adianta só você ter a vontade de fazer, né? Se você não gostar do seu negócio, é como um relacionamento sem paixão, né? Sem o desejo, né? Não flui. Claro que não. Não vai fluir. Então, se você não tiver inserido mesmo nisso, esquece. E eu dizia, não, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você quer fazer pão, mas não entende nada de pão e nem come pão, não vai investir numa padaria. E eu ganhava assim, tá bom, então vamos fazer uma anamnese. Eu investigava o perfil, naturalmente, das pessoas, para entender o que elas gostavam, porque o que elas gostavam podiam também ganhar dinheiro com isso e serem felizes. Por que não? Porque não ajudar os outros a realizar os sonhos. É isso? Então, virei um banco de ideias. Porque depois eu tinha uma série de negócios que eu identifiquei de oportunidades no país, naturalmente, e que alguns estavam feitos, outros estavam mal feitos, outros ainda estavam por fazer. E a pessoa chegava no meu escritório, apresentava e dizia, olha, eu tenho vontade de ser empresário, mas ter ali um recurso, mas não sei muito bem. Então eu já fazia quase que uma entrevista. O que você gosta? O que você gosta de fazer? O que você sente prazer? Não, mas é porque minha mulher, enfim. Então ganhei a fama de banco de ideias. Mas eu era o banco de ideias, mas eu ainda não tinha vontade de ser escritora. Isso aconteceu depois de toda uma transformação da minha vida, porque eu vivi, infelizmente, a nossa vida cíclica, né? Claro. E nós vivemos assim, né? Nos altos e baixos, né? Picos e vales. Ele que é o teu que a gente cardiograma, chama. é como o coração vivo, não é? Para a gente ver como é que está, como é médico, para ver como é que está o nosso coração, é fazer o eletrocardiograma. Ele não está reto. Com certeza. Se estiver reto, não há vida, né? Não há vida. movimento, não há vida. Então, numa dessas fases que eu vivi uma separação e foi uma situação muito difícil emocionalmente falando e também financeiramente, eu decidi que queria mudar completamente quem era aquela Rita. Porque eu depois entendi que eu, de fato, sabia muito, mas não sabia tanto sobre mim. Porque eu estudava... A descoberta do teu eu. Eu estudava sobre o mundo, sobre os negócios, sobre as oportunidades, sobre os países, sobre Angola profundamente, sobre política, economia, o que você imaginar eu estudava mesmo e fiz o doutorado muito cedo, porque tinha vontade de saber, mas no fim das contas eu desconhecia o mais importante, que era o eu. A Rita não sabia quem ela era. Então quando alguém olhou nos meus olhos e disse assim, quem é a Rita? Eu, ok. E eu sou conhecida como Rita Rocha. E eu sou Rita Rocha. Não é quem é a Rita Rocha. E eu fiquei, sabe, aquela coisa que a resposta não sai. E aí caiu a ficha de que tipo falta alguma coisa. E aí eu comecei a procurar ajuda, terapias, coach, não sei o quê, um monte de ferramentas e tudo que você imaginar que eu pudesse fazer. Eu acho isso espetacular, porque a dificuldade é as pessoas sabem aceitarem. Que é isso, mas não aceitarem essas fragilidades, porque no fundo são fragilidades, e que de facto hoje a mulher que tu és e o facto de ter essa humildade, porque muitas vezes as pessoas pensam que ser humilde é uma parte muito fraca e não é. Acho que é um dom, é um dos valores que de facto que deve ser relevante, que é a humildade, dá-nos uma hipótese tão grande de crescimento
de dizer, ok, eu sou impotente perante esta situação sozinha, não estou a conseguir, consigo tudo, consigo fama, consigo negócios, mas não estou a conseguir esta parte emocional, então vou à procura de ajuda. E o engraçado é que nesse momento de procura de ajuda, eu estava vendo o ápice da minha carreira profissional e uma vida financeira abundante. Mas quando eu vi tudo isso se desmoronando, foi quando eu entendi que não era só a força do conhecimento intelectual, claro. Não era só a grande estrutura, né, empresarial que eu já conseguia ter acesso, não eram só os grandes projetos com o governo e com grandes empresas, era a Rita que estava desmoronando, ou seja, era a base de tudo. O pilar. E sem o pilar, sem a base, tudo pode ruir. O maior palácio. E eu me lembro que uma vez eu estava num café muito famoso, né, muito chique no mundo, né, que é o Forget, em Paris. Imagina na minha vida pensar que eu estava em Paris. Na minha adolescência eu li e via assim a Torre Eiffel, dizendo, será que eu vou conhecer esse lugar um dia? Eu estava lá abundantemente vivendo um projeto de sonho do meu filho. E eu olhei para aquilo tudo e disse, o que eu estou fazendo aqui? Esse mundo não é meu, essa não é a Rita, né? Tentando encontrar resposta para essa pergunta que não calava dentro da minha mente. E ali eu decidi que eu ia parar a minha vida um tempo, aquela vida, a correria de voos em países e negócios e multifacetada, multitarefa, e que eu ia parar com isso tudo e ia focar no meu eu. E aí eu aceitei que havia uma falha. Espetacular. Rita, e isso acrescentaste agora, porque agora hoje com essas ferramentas, além de teres ajudado agora, também ajudas outras pessoas. Sim. E foi muito interessante porque tu fostes fazer os cursos todos, aquilo que fazia sentido para ti, te sentias cada vez melhor, não é? Sim. E o teu filho também te acompanhou nesse é tão bom, não é? Foi um processo de transformação mútua, né, nossa. Porque o meu filho é o meu melhor amigo, meu filho é o grande amor da minha vida, naturalmente. Eu sei que você entende o que eu estou dizendo, porque és mãe também. Mas o Enzo, ele é muito parceiro, ele é muito amigo. E ele, aos 14 anos, ele virou todas as chaves da mente dele lá em Angola. Tu também não querias que um dia mais tarde lhe acontecesse aquilo que tu verificaste, não é? No fundo a gente quer, né? Então, assim, que seja diferente, que seja melhor para os nossos filhos, não é? E quando aconteceu comigo, eu imaginava que em algum momento ia acontecer com ele. Claro. Então, quando ele leu um livro do Augusto Cury, ele disse, mãe, agora eu já entendi. Porque existia uma incongruência em alguns fatores do conhecimento dele, do porquê que a gente estava em Angola, já tínhamos dinheiro, por que estávamos lá, estávamos a sofrer a escassez das coisas básicas, mas eu dizia, é um propósito. E ele não entendia o que era o propósito. Né? E quando nós juntos vivemos essa transformação da Rita, encontrando o seu próprio eu, o Enzo naturalmente foi fazer o mesmo. Né? Porque ele estava convivendo com aquela pessoa que estava vendo a descoberta, né? Eu era como uma menina cheia de livros, cheia de, sabe, aquela coisa que te consome, que você fala, eu quero mais, dá uma fome, uma sede de conhecimento sobre aquilo que vai te trazer uma verdade que você desconhecia até então. E eu já estava com quase 40 anos na altura. Então, quando eu decidi que ia escrever o livro, foi porque eu passei a primeira fase dessa transformação. E uma terapeuta, que é brasileira e está lá em Angola, disse para mim, Rita, você devia contar isso num livro. Essa tua história, esse negócio que você fez assim, não deu certo, depois você fez assado, e não sei o quê. Essa instrução que você deu ali, as pessoas precisam de histórias reais. Ela dizia isso. E de alguém que tenha passado pelas lutas que passamos no dia a dia. Não é só aquilo que se lê nos livros, é aquilo que é vivido e experienciado, não é? Com suor e lágrima. E por que não? Eu dormi no chão, eu vivi nos lugares mais inóspitos do país. Até uma grande amiga minha também da televisão contou a minha história. E quando as pessoas ouviram na televisão onde é que eu vivia, uau, como você viveu nesse lugar, você... Só te vê aquela imagem da Rita que... Mas o processo, né? Todo o processo, eu tinha passado por aquele processo todo e eu sabia, era a minha história, mas eu estava tão alienada do meu próprio eu, que até isso eu tinha que, deixado para lá, não tinha dado a devida importância. Então, quando eu voltei para redescobrir isso, sim, eu senti aquilo que você disse agora há pouco, uau. Né? Então, caraca, eu saí de lá de onde eu estava e olha onde é que eu estou. Rita, é tão bom de facto dar esse degrau, é como subir uma escada e que a gente, ok, outro patamar, outro degrau. E hoje, com esses degraus, tu estás novamente
alinhada com o teu propósito já, porque o teu propósito outra vez profissional vem outra vez alinhar-se com esse eu preenchido, que estamos sempre diariamente, embora esteja diariamente a ser preenchido, mas já equilibrado, não é? Esse Sim. equilíbrio. E só agora que eu consigo pegar nesse equilíbrio e dizer, Cândida, eu consigo te ajudar, por exemplo. Mas não é eu ajudando a Cândida ou quem quer que seja. É só te mostrando o caminho que eu também percorri. Exatamente. Para encontrar aquilo que você vai buscar. Esta foi a minha experiência, e por isso é que eu digo, não há conselhos, mas sim sugestão. É. A minha experiência é esta, e serve. A Rita, entretanto, a mulher de empresária, como eu digo, empreendedora, guerreira, ok, então bora lá pegar nisto outra vez, e bora vamos a isso, e então vens para Portugal também abrir-se a tua empresa. Em 2017, em 2017, meu filho estava vivendo em Paris, porque foi fazer o primeiro negócio dele aos 16 anos, né? Ele é um empreendedor, eu não sei a quem que ele saiu, mas ok. Sim, mas não sai. Então, eu estava acompanhando ele, estava vendo esse momento de transição, e um consultor me aconselhou, dona Rita, em vez de estar indicando pessoas para vir para cá, assim, aleatoriamente, fazer investimentos, por que não abres aqui uma empresa igual a de Angola? Eu disse, mas eu nunca vou deixar Angola para vir em Portugal. Não, mas não é isso. Não é preciso, não é aproveitar. Preciso, né? E ele, olha, no fim das contas, ele convenceu-me a abrir a empresa, e ela foi funcionando, se pagando até em 2019, um ano da experiência que foi, a crise obviamente afetou, Angola de uma forma muito intensa, não só a crise econômica, mas toda uma outra conjuntura mais ligada à política, que não vale comentar, e naturalmente nós começamos a pensar em proteger capitais e migrar para outros países e outros mercados, sem deixar a base em Angola. Meu objetivo era, a minha base central é aqui em Angola, e eu vou começar a ir aprendendo ali em outros cenários. Então meu filho disse assim, mãe, faz um ano de investigação. E eu peguei em 2019, que foi o ano que eu me separei, e disse, tá bom, vou aproveitar para a vida, vou terminar de fazer o doutorado, vou estudar o que eu tenho para estudar, vou viajar onde eu tenho que viajar e vou investigar. Então, eu olhei para Portugal com olhos de ver, né? Aquela mesma menina que foi para Angola e viu aquelas oportunidades, voltou aqui à tona com todas as forças, e visualizei assim várias coisas que eu não imaginava que eu fosse encontrar como oportunidade aqui, por ser um país europeu, por ser desenvolvido, por estar dentro da União Europeia, e eu vinha de um mercado escasso. Pois é, novo, exatamente. E aqui é novo, e eu não conhecia ninguém, além da pessoa que me indicou para abrir a empresa. E eu disse, tá bem, vamos lá desbravar o terreno de novo, né? E comecei a me conectar, e nessa altura, e veja só que isso é muito recente, e todo mundo me dizia que eu tinha esse dom, o dom de conectar. Não conectar só as pessoas, mas conectar as ideias, conectar os negócios, conectar a estratégia. Eu sou uma estratega de veia, né? Exatamente. Como existe o dom do canto, o meu é de criar estratégia. Acho que se eu tivesse estudado ciências políticas, eu tava... Não é a minha praia. Não é a minha praia. Mas eu olhei para isso aqui e disse, olha que nós podemos fazer a diferença também. E comecei a desenhar. Quando fundaste aqui a empresa em Portugal. E aí fundei. E aí que eu agora queria pegar um bocadinho, Rita. Porque em Angola toda a gente sabe, conhece-te, e todo o teu percurso, aliás, 20 anos, é normal com tudo isso. Agora, aqui em Portugal, embora já estejas cá e tudo isso, e conheces, é óbvio, mas concretamente aqui em Portugal, o que é que trouxeste aquilo que era da Angola para cá, ou criastes outra área de negócio, outra ver, como mulher sempre a inovar, a criar coisas novas, outra área de negócio, e juntando também tudo o que tinhas, não é? Sem sair da zona de conforto, né? Como é que as pessoas te podem aqui contatar? Eu montei aqui uma empresa de consultoria, que era o mesmo que eu tinha em Angola, né? Para desenvolver as ideias, para desenvolver negócios, para fazer das ideias negócios rentáveis. Então a gente tem todo um leque de serviços, né? Isso é uma centrada em prestação de serviços. No início era somente consultoria e desenvolvimento empresarial. De negócio, exatamente, empresarial. Então nós fazemos desde estudo de viabilidade. Pode ser internacional e nacional. Exatamente. Como tens lá fora, sim. Então, desde estudo de viabilidade, estudo de financeiros, estudo de impacto de mercado, estudo de análise de risco, mentoria para grandes executivos, e marketing pessoal, marketing digital. Então, tudo que é ligado ao desenvolvimento, né, para gerar
resultado nos negócios e transformação digital. Foi o que eu pensei em 2019, comecei a implantar, e em 2020 nós todos vivemos a transformação do mundo na pandemia. Claro, pois. E aí tudo que foi planejado, não só com a Rita, mas com muitos de nós, veio abaixo, e eu tive que migrar para o digital. Então eu peguei em todo esse processo, em todo esse corpo de serviços, e lancei numa plataforma nossa própria para reuniões onde nós apresentávamos os nossos serviços. Então criei uma app, como existem as outras, Zoom, como outras que estão por aí, Google Meet, Skype, não sei o que. Eu criei da nossa empresa, para trazer uma ideia de mais proximidade com o nosso potencial cliente parceiro. E como é que se chama? RRNP. É o nome da empresa. INP. Business Development. Então, é desenvolvimento de negócios. Uhum. Então, essa plataforma trouxe essa proximidade. Página do Facebook. Tudo, em todas, né? Site também? Site. Então é fácil. É fácil. Até se também, você escrever no Google, aparece. E se escrever no Google o teu nome, também aparece logo associado. Aparece Rita Rocha, CEO, aparece a empresa também, RNP Business. É só escrever RRINP, pronto. Já vai aparecer um montão de coisa lá. É tudo coisa boa, graças a Deus. Claro, eu acredito. Aparece nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Aparece da Rita, eu tenho bastante... Graças a Deus e gratidão, um beijo a todos os meus seguidores, porque são os meus amigos, né? Alguns presenciais, outros que eu só conheço da internet, mas que impulsionam também muito a nossa carreira, o nosso negócio. Eu tenho imensa gratidão por todos que seguem, algumas vidas que nós transformamos, sem às dúvida, vezes sem nem conhecer a pessoa. Parte, exatamente, porque ajudar pessoas que às vezes, é porque a gente diz, ideias de facto toda a gente tem, mas depois concretizá-las e de saber como é que aquilo entra em ação, como é que se põe a máquina a funcionar. É como eu ter um grande carro, até tenho carta de condução, mas depois se eu não sei trabalhar com aquela máquina... Eu digo para as pessoas, a ideia sem ação é zero resultado, não gera resultados. Exatamente. Então assim, você tem que ter a ideia, consolidar a ideia e hoje acreditar nela. O mercado, eu penso que está tudo, graças a Deus, a voltar ao seu ritmo. Sim. Com todos os cuidados que eu costumo sempre dizer, embora acho que este mês já vai ser desbloqueado todas as restrições, mas depois cada uma também tem que ter os seus próprios cuidados. Para mim, eu posso continuar ainda. O patamar da segurança também tem a ver com cada pessoa, não é? É a autorresponsabilidade, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar muito isso. Eu sinto que essa pandemia nos trouxe esse processo de interiorizar a sua responsabilidade por si e pelo outro. Né? Aquele cuidado. O cuidado da máscara não é só por você. Mas tu podes estar, mas ao mesmo tempo criou, afastou, mas aproximou, porque exatamente. Tu através da plataforma online, que acontece, por exemplo, aqui nesta rádio, da nossa entrevista, ela pode ser ouvida em todo o mundo. Então, quando nós temos as estatísticas, né? Exatamente. E hoje há aqui negócios que tu não podias estar ao mesmo tempo, tu podes estar aqui e as outras pessoas estão a trabalhar e estão a juntar em todo o mundo, não é? Nesse momento, para teres ideia, a nossa empresa tem representação em 6 países, mas eu não esqueço aí de Portugal. Pois. Percebe? Então, nesses 2 anos, basicamente, de pandemia que nós vivemos, nós crescemos mais do que 200%. E sem sair do lugar. E às vezes sem sair da cadeira, como nessa conexão, né? Na oportunidade que do novo mundo nos trouxe, né? Para nos conectarmos. E aí nossos serviços cresceram, nós representamos algumas instituições financeiras, nós tivemos que mudar todo o escopo da nossa empresa. E agora trabalhamos com commodities, com minerais, com commodities alimentares, como trading. Como empresa de prestação de serviços, trabalham com várias coisas, não é? Agora já não é mais de prestação de serviço, nós crescemos, nós temos várias áreas. Várias áreas, não é? Agora ela virou, eu espero que em breve eu abra capital para ela entrar no mercado de capitais. O crescimento, o nosso propósito é trazer não só as ideias e nem só consolidar os negócios, nem fazer os excelentes projetos e nem buscar o recurso para investir no seu projeto. Não, é fazer o nosso parceiro feliz. E também está na área imobiliária, não é, Rita? Essa é a novidade de 2021. Então pronto, estás a ver, eu tenho sempre nas minhas convidadas
Esta coisa de virem aqui a serem minhas convidadas no programa, eu tenho, na conversa, acabo sempre a ser revelado um segredo. Pois é. E esta é a tua novidade, então? Essa é a novidade, porque de tantas pessoas perguntarem por que eu estava vindo aqui, eu digo, qualidade de vida, não sei o quê, uma série de coisas. Eu também quero ir aí, eu quero investir aí. O primeiro passo é sempre buscar onde morar, né? Onde viver. E aí a visão de oportunidade, né? Da Rita Rocha, daquela moça lá, que vê negócio em todo lado. Eu disse, olha, por que não? Então eu tenho uma colaboradora que é a Cristiane, que trabalha comigo desde Angola, e é aquela que você só olha para ela já leu o seu pensamento, já viu a sua ideia, e ela já alinha, ela já diz que sim. Pode ser uma loucura, mas ela já diz que sim, e ela já tem uma experiência no setor, e ela disse, olha, chefe, vamos a isso. Eu disse, olha, vamos fazer. E aí estamos a lançar agora, né, esse mês de setembro, outubro, a nossa imobiliária, que tem o mesmo nome da empresa, mas o nosso serviço é um serviço, não é melhor nem pior do que os outros que já estão no mercado, só é diferente. Claro. E a diferença é uma assessoria completa, não só na compra, na venda, nem no financiamento ou no aluguel, não. É entender mesmo o objetivo da pessoa, o porquê que ela quer. É fazer uma investigação da real necessidade, não só por investimento, nem só por moradia, é aquilo. O prazer da pessoa fazer aquela aquisição. Tem um local onde se escolhe, é muito importante, não é? Então fazer, igual como eu faço nos processos de consultoria, a gente analisa o perfil do cliente, analisa o perfil da família, é uma família que quer se mudar, que quer ir para um novo imóvel, que quer ir que vir, muita gente está vindo agora para Portugal. Então, a gente encontra a escola, a gente busca a universidade, se tiver jovem na universidade. Se for, não, é um empresário que está migrando para esse mercado e ele também quer fazer uma aquisição comercial. Nós fazemos tudo isso e ainda estruturamos o negócio. Então, assim, é um pacote-chave na mão que, na verdade, veio, Cândida, para implementar o que nós já fazíamos. Porque nós já fazíamos isso, mas nós não vendíamos os imóveis e nem fazíamos todo o processo de mediação. E fui obrigada a ir por aí, porque você trabalhar... Vais ajustando com a tua experiência. Exatamente. E não é porque eu não gosto de fazer parceiros, pelo contrário. Claro. Nós temos excelentes parceiros aqui, inclusive no ramo. Parceiros extraordinários. Vai sempre ser necessário. É sempre necessário. Mas há sempre um plus, uma coisa diferente que você pode fazer, que na minha visão... a minha forma de ver como consumidora me obriga a levar algo diferente como fornecedora daquele serviço. Então, a nossa ideia para a imobiliária é essa. E depois, não se sintam mal os rapazes, mas a nossa equipe é toda feminina, tá? Pois, ainda? Então, assim, não quer dizer nada, não é nada de especial, não é nenhuma bandeira aqui não. É um acaso que não foi por acaso, mas que nós, unidas, nos juntamos em amigas e pronto, a Rita empreendedora disse, faço, mas olha, vocês me ajudem todas. E estamos aí nesse desafio agora, que é extraordinário. Olha, Rita, o meu desafio foi trazer-te cá, com muito prazer, mas que estamos neste momento a chegar quase ao final. Já temos aqui uns minutos, muito poucos, mas que eu queria pedir-te, já que a tua história é muito inspiradora e considero importante, que gostaria que partilhasses com alguém que também esteja a começar a sua carreira ou querer fazer mudanças mesmo de locais, porque, como te disse, a nossa rádio ela é escutada no mundo, a Rádio Ava, porque é online, lá está, também foi adaptada exatamente por causa disso, e há 7 anos, há 8 que o Alexandre já dizia isto, o mundo vai ser isto. Exatamente. Gostava que deixasse, para finalizar, uma dica, podemos considerar isso, para deixar-se ouvir a quem nos ouve agora, neste momento, ou até depois em podcast ou videocast, porque esta entrevista ficará alojada na nossa plataforma também. Do que é que tu sugerias às pessoas? Qual era a palavra, ou qual dica deixarias às pessoas que, quando quiserem mudar, ou criar, ou fazer, através da tua experiência? O que é que deixarias para elas como mensagem? Uma palavra até difícil, mas eu tenho uma palavra pequena, mas muito significativa,
que transforma a vida de qualquer pessoa que tenha um propósito de mudança, que é o foco. Independente da circunstância, o foco te leva a ter mais resiliência, o foco te leva à coragem, ele te leva a novas ideias de inovação até, desde que você esteja alinhado aqui com um propósito definido e focado nele, como empresário, como colaborador, como empreendedor interno ou externo, que a gente usa muito esse termo. Acreditar, mas com foco, porque assim, sonhar é fácil. Sonhar, a gente deita, dorme e sonha. Né? Realizar é um caminho, né, às vezes difícil e é uma tortura você tentar fazer e não ter o resultado. E às vezes é uma linha mas é desafiador, tênue. Não é? Totalmente. E o desafio está em perceber essa linha muito tênue da decisão, em estar focado nesse propósito ou não. E às vezes as pessoas se perdem e perdem grandes projetos e grandes oportunidades porque perdem o foco. Porque desistem e não acreditam, não é? Não confiam. Perder o foco te leva a desistir, te leva a esmorecer, a mudar rapidamente, né? Ou migrar para uma outra área, outra situação, que pode não ser, assim, às vezes a gente tem pressa para ter o resultado. E quando você está focado, o timing, ele não te importa o propósito, não é? E se você tem muita pressa, normalmente você perde o foco. É como você tentar sentar numa mesa para jantar, eu e a Cândida, e eu ficar com o telefone o tempo todo na mão. Eu não estou focada na Cândida e nem no telefone. Então você desvia a sua atenção da tua ideia, do teu propósito, do teu sonho, do teu negócio. Provavelmente ou ele vai tardar muito para acontecer, ou ele não vai acontecer e você vai se frustrar. Então mantenha. Se você tem um sonho, se você se preparou para isso, se você está alinhado na direção onde você quer chegar, independente do todo que esteja à sua volta, né? Se isso te faz bem, te faz feliz, olha nessa direção e segue em frente. Essa é a minha dica, o meu conselho. Com muito amor no coração. E é exatamente isto, quando eu vos disse que hoje a entrevista com a convidada, com a Rita, seria de facto histórias verdadeiras, palavras que abraçam e que de facto, como viram, às vezes basta pensar, se ela foi possível para ela, porque não eu? Rita, foi um prazer, foi muito bom, porque todos nós, sei que idade tenho, há sempre uma mensagem fantástica que se deixa e que temos a oportunidade de às vezes aguardar ou deixar voar, mas isso aí cabe a cada um, não é? Sim, com e às certeza. Vezes também não é o tempo certo. Está tudo bem, não é? Está tudo bem. E eu gostava também então de deixar-te uma mensagem para ti. Não é escolhida por mim, vai ser escolhida por ti, deixando-te a tua intuição, como uma mulher poderosa que és. A tua intuição vai funcionar de certeza absoluta, porque à tua frente está um baralho de cartas e todas elas têm uma mensagem. Por isso, escolhe através da cor, da imagem, da fotografia, porque primeiro está a cor, está a vida, não é? E tu sabes isso também melhor que ninguém. Através da imagem, ela alguma te vai tocar. E ao levantares e escolheres essa, quando escolheres uma, ela está lá a tua mensagem, que depois quiseres partilhar connosco. São todas tão lindas que eu queria todas. Pois isso também acontece, não é? Mas tal como tu disseste, o foco. Pois. É o foco. É um desafio. É o desafio de deixar... Não, olhar essas cartas é um desafio mesmo. Não dá pra gente ter umas 10 horas de programa para ler todas? Dá, podes vir mais vezes. Fica prometido quando tiveres um novo no teu banco de ideias. Já encontrei a minha carta. Já encontraste? Sim. No teu banco de ideias, quando tiver mais uma ideia, és como convidado a vir novamente ao programa para partilhar tem connosco. ideias todos os dias. Acho que vamos ter que escrever uma enciclopédia das ideias. Então, queres partilhar? Qual é a mensagem que está aí guardada para ti? Generosidade. Eu abro meu coração e deixo fluir os meus melhores sentimentos de forma abundante para todos à minha volta. Tenho sempre algo para compartilhar com os que cruzam no meu caminho. Um olhar, um sorriso, uma palavra amiga, um pensamento positivo. Com generosidade e sem expectativas de retorno, dou ao mundo
o que tenho de melhor e desta maneira enriqueço-me a cada dia. Assim seja. Foi mesmo a intuição. Obrigada. E olha a carta que linda. E de coração aberto te digo muito obrigada pela tua presença. Eu recebo com imenso amor e gratidão. Que seja abundante, ainda mais maravilhosa a sua trajetória nesse projeto lindo. Obrigada mesmo. Até breve. Até.